Obrigado, Janine. Bom, retomando então o julgamento da manhã do dia 14 de julho, presentes dos conselheiros Cláudio Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Canzanin, Nelson Quicho, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Rodrigues e Luiz Augusto Gonçalves. Passemos então ao julgamento do item 2 da pauta, conselheira Luciana, recorrentes PF Vieira ME. Com a palavra, conselheira. O microfone, conselheira, por favor. Trata de um termo de indeferimento de opção ao Simples Nacional, porque à época da opção havia sido constatado que o contribuinte possuía débitos, né, que o impediam de fazer a opção. Cientificado disso, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde ele alega adesão a parcelamento, né, e dizendo que as pendências estariam resolvidas antes mesmo do mês de janeiro de 2014. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, haja vista que, embora a contribuinte tenha argumentado que efetuou o parcelamento de todos os débitos em aberto naquela ocasião, tendo inclusive juntado o pedido de parcelamento e o recolhimento da primeira parcela no valor de R$100, né, uma vez que o parcelamento por eles efetuado era aquele regulamentado pela 11941, que ficou um tempo ainda pendente de consolidação e admissão da adesão, e enfim, que o contribuinte ficava pagando, né, por várias vezes aquele valor de R$100 para se manter ativo no parcelamento. Não se sabe se o referido pedido de parcelamento foi processado ou se houve pagamento das parcelas subsequentes, ou se está em dia com o parcelamento, pois em busca efetuada nos sistemas da Receita Federal não foi encontrado nenhum processo relativo a esse parcelamento alegado pelo contribuinte. A mais, o contribuinte, à época da da manifestação de inconformidade, não trouxe alternativo positivo de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União, o que comprovaria sua regularidade fiscal. A tentativa de obtê-la via internet não surtiu efeito, vez que ali foi certificado que as informações disponíveis sobre a empresa não eram suficientes à sua emissão. Inconformado, ele apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade e insistindo na regularidade do parcelamento, inclusive juntando até uma consulta ao ECAC, que ele havia formulado à época, e que demonstrava que um parcelamento ele tinha como ativo. É o relatório. Posso seguir com o voto, presidente? Seguindo com o voto, analisando inclusive esses documentos, né, esse extrato do ECAC trazido pelo contribuinte involuntário, o que eu percebi ali é que os débitos por ele alegados como parcelados são diferentes daqueles apontados no termo de indeferimento da opção pelo Simples. E que, efetivamente, durante todo o curso do processo, embora ele tenha trazido, né, esse termo de pedido, essa solicitação, aliás, de adesão ao parcelamento da 11941, que ficou pendente de consolidação, ele não conseguiu demonstrar, ao longo do processo, que efetivamente esse pedido houve a consolidação desses débitos, ou que esse pedido foi deferido, e que ele efetivamente teve os seus débitos com exigibilidade suspensa. Inclusive, ao contrário, pelo que demonstra a DRJ, né, os débitos continuaram ativos no sistema e o parcelamento por ele alegado não foi localizado. Então, dada essa divergência encontrada nos documentos apontados pelo próprio contribuinte, transcrevi até aqui um pedacinho da imagem da consulta feita por ele ao ECAC, realmente a gente vê que os débitos que foram objetos de parcelamento são diversos daqueles que motivaram o termo de indeferimento ou opção. Por essas razões, eu mantenho a decisão da DRJ, né, por seus próprios acertados fundamentos, e nego o provimento ao recurso voluntário. É o voto.
Luciana, salvo engano, essa questão do parcelamento, o contribuinte, na verdade, da 11941, ele tinha que indicar, posteriormente, quais os débitos não estariam incluídos. Se ele não indicasse, estariam incluídos todos os débitos. Entendeu? Então, eu não consegui saber se está claro, porque em algum momento, essa questão da 11941, essa consolidação dos débitos, essa responsabilidade era da Receita e não do próprio contribuinte. Ele que tinha que indicar se algum débito não fosse incluído, mas a obrigação era da inclusão de todos os débitos. Então, Letícia, na época, o que, assim, realmente eram incluídos todos os débitos, mas o contribuinte ele tinha que fazer pedidos no sentido de, assim, um pedido direcionado aos débitos não inscritos, um pedido direcionado aos débitos inscritos, um pedido direcionado aos débitos de origem em contribuições previdenciárias devidas. Então, assim, não era um pedido único que valesse para todas essas situações. Então, vamos lá, se ele tivesse vários débitos não inscritos e que ele quisesse parcelar esses débitos, então ele tinha que formalizar um pedido específico para essa categoria de débitos. E o que eu pude perceber aqui é que os débitos que ele acabou por parcelar foram os débitos inscritos e os débitos não inscritos foram que acabaram ficando de fora. Outra coisa que me chamou a atenção nesse processo é que os débitos que ficaram de fora, que acabaram motivando, né, o termo de indeferimento ao pedido de adesão de opção pelo Simples, realmente eram os débitos mais antigos. Inclusive, até procurei para ver se tinha algum tipo de argumentação no sentido desses débitos terem sido extintos ou pela própria, né, prescrição ou algo do tipo, mas também não tinha. E, de qualquer forma, né, também, como na consulta formalizada saía-se como certidão positiva, então, realmente, assim, há um indicativo de que ele tinha efetivamente esses débitos e que, a princípio, estariam nessa categoria de não inscritos. Entendeu? Até porque, como ele tinha várias categorias de débito, ele apresentou um termo de opção único e também não apresentou esses DARFs de pagamento dos R$100 subsequentes e nem certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, enfim. E, inclusive, ele foi alertado sobre essa situação pelo julgamento da DRJ e, em voluntário, ele continuou sem conseguir apresentar esses documentos. Então, assim, eu até fiquei sensibilizada justamente com esse argumento que você colocou, até por conta disso que eu fui atrás de fazer essa verificação, mas eu acabei não conseguindo encontrar, e por isso eu mantive o acórdão da DRJ, assim, né, a manutenção do termo de indeferimento. Conselheiro Daniel, queria falar? Rapidamente, presidente. A questão do parcelamento, se ele fez a adesão ao parcelamento, se consolidou, se não consolidou, se ele continuou pagando ou não, se eventualmente depois ele vai ser rescindido, isso é uma outra discussão. Então, a princípio, ele está com regularidade fiscal, certo? E caberia aí, portanto, se num segundo momento esse débito voltar, e sim fazer um novo, seria um outro fato para exclusão. A exclusão se deu por débitos não inscritos, tanto assim que só tem os números do processo administrativo, dos anos de 96 a 2004. E o pedido de opção foi em 2014. E eu acho que a questão da extinção aí é matéria de ordem pública que a gente não precisaria ser alegado pela parte. Então, para mim, claramente aqui, pelo que eu tenho nos autos, esses débitos estão extintos. Né? Então, eu não vejo por esses débitos, e já que você viu os outros ele fez a adesão ao parcelamento, né? Por mais que a adesão ao parcelamento, de fato, você incluía tudo. E aí você tinha um prazo para você indicar quais você queria excluir. Se você não fizesse isso, a princípio, tudo estaria parcelado. Né? Então, ao meu ver, eu acho que a regularidade fiscal foi demonstrada, e mesmo sobrando esses débitos aqui não inscritos, que são objeto do indeferimento, né? Foram por conta desses débitos, não dos seguintes, né? E foram deles, teoricamente, que ele deveria ter se defendido, todos estão extintos já. Então, não vejo... Na dúvida se efetivamente a gente teria segurança para reconhecer essa extinção só pela constatação do período, né? Porque eu não sei se houve alguma outra causa suspensiva nesse meio de caminho. Não, ele está dizendo que não tem suspensão. Ele está dizendo que a exigibilidade não está suspensa, ponto.
E isso também não foi objeto de alegação pelo contribuinte, mas, assim, eu havia pensado nessa possibilidade e coloco a discussão aqui para vocês também, para ver o que a gente pode... Eu acho que essa delimitação é importante. Na análise, nós temos que nos ater aos débitos que são textualmente indicados como razão pelo indeferimento, ainda que tenha outros que possam ou não ter existido, mas não foram detectados. Eu acho que isso é extra-lide. Mais um problema do simples, né? Que beleza. É complicado. Mas a exclusão, vamos dizer, a negação, a negativa de opção no simples, quais os débitos específicos que constam? Os débitos de 96 a 2004. E a opção foi em janeiro de 2014. Sim. E são débitos que não estão com a exigibilidade suspensa. Só a título de ilustração. A princípio. Só a título de ilustração, assim, disso que eu falei, tem a súmula 22 do CARF que diz que anula o ato de exclusão que não indique os débitos precisamente, simplesmente que diga há débitos e pronto. Só que nesse caso ele indicou, de fato, são um total de... Tanto que essa é a dúvida a respeito se a gente pode reconhecer a prescrição. Não. Eu estou dizendo que a prescrição. São 62 débitos indicados, só dos débitos pequenos de 130, 15, 80, mas num período de março de 96 a dezembro de 2004. Aí eu estou falando de um pedido de opção em janeiro de 2014, 10 anos depois. Mas seu microfone está desligado, Camerano. Você está falando aí sozinho. Os débitos foram indicados termos, né? Que isso aí, conforme o doutor Eduardo falou, isso tem que ser notório. Tem que haver indicação dos débitos para ele poder se defender. Não é isso, doutora Luciana? Os débitos foram indicados no termo, não é isso? Isso. Se a própria administração reconhece que existem esses débitos, eu não entendo, apesar da manifestação do doutor Daniel, que a gente deva declarar a extinção dos pagamentos. Quando muito, retornar os autos para que a administração julgue por que esses débitos estão sendo impeditivos se eles datam de dezenas de anos, ou enfim. Mas eu acho que, a priori, se a administração está considerando eles como impeditivos, deve ter alguma razão. Mas eles deveriam já estar, pelo menos, inscritos em dívida ativa, não estão? Não tem nenhuma indicação de inscrição na dívida ativa, não. Só o número do processo. Assim, realmente... Eu sei que ele está se defendendo de débitos que não são aqueles que estão acusados no termo de indeferimento, não é isso, doutor Luciano? Isso, ele apresenta o pedido... Se ele não está se defendendo adequadamente, não tem como, eu não vejo outra alternativa. Isso, então, aí ele traz esse extrato do ECAC, onde, nesse extrato do ECAC, aponta quais os débitos que ele parcelou e que estariam com exigibilidade suspensa. E não são aqueles que estão no termo. O extrato do ECAC são diferentes dos que originaram o termo de indeferimento. Concordo com o Camerano. Se ele está se defendendo contra outros débitos que não esses... Peraí, não é exatamente isso. Ele faz o recurso dele é bem genérico, de fato. Ele diz, não tem débitos e os débitos que eu tinha estão parcelados. Então, eu não posso dizer que ele não se defende desses outros. Mas Daniel... E aí ele traz o que é o extrato do que ele tem, da adesão que ele teve. Mas a legislação apontou os débitos. Sim, eu sei, mas ele diz que o débito não existe. E aí ele traz o extrato aqui de débitos com pendência, conselheiros. E ele traz o extrato da Receita Federal e esses débitos inicialmente não existem, não constam do extrato da Receita Federal que ele traz. Mas constam os outros. Da Procuradoria? Constam os outros, entendeu?
Então, não, ele trouxe aqui um extrato da Secretaria da Receita Federal. Então, os débitos que constam do extrato aqui são débitos de 2012, 13, de 2009 a 2013. E são os débitos que ele parcelou. Então, assim, você tem débito, aí você vai lá, puxa o extrato. Esses débitos iniciais impeditivos não aparecem. Ele falou, não tenho débito nenhum, e o débito que eu tenho está parcelado. Então, ao meu ver, seria formalismo demais a gente dizer que ele não está impugnando esses débitos. Porque ele não, a partir do momento que ele pega o extrato e não aparece esse débito, ele não tem por que se manifestar quanto a ele, entendeu? Aí concordo contigo, Daniel. Se ele está se referenciando especificamente a esse extrato, que é juntado em época contemporânea à negativa da opção, dizendo que ele não tem aqueles débitos. Isso, o extrato olha só, o extrato é de 20/12/2013, tá? Ele puxou o extrato, aderiu ao parcelamento, certo? Ou estava parcelado, etc. Fez adesão ao Simples em janeiro de 2014. Aí depois ele vem com um termo de indeferimento dizendo que tem débitos de 10 anos atrás. Aí ele junta o extrato. Olha, quando eu fiz a opção, os débitos que apareciam são esses daqui, que foram parcelados. Então, ao meu ver, o caminho é por aí, entendeu? Então, esses débitos do termo não são da Receita Federal, são de outro órgão? Não, são tributários, mas não apareceram no extrato que ele puxou da Receita Federal. A Luciana citou que era do INSS, não, Luciana? Não, tem PIS, o extrato é da Secretaria da Receita Federal. Os débitos são de Simples, são de CSL. Não, são débitos que não estavam escritos, Letícia, mas são débitos... Multa por atraso de DIPJ, etc., entendeu? Daniel, em que documento você achou esse extrato? O extrato está no complemento, está no recurso voluntário dele, que foi um extrato que ele emitiu antes de fazer a adesão. Agora, sim, não discordo, Cameron, da sua sugestão de repente, voltar para a origem para esclarecer o porquê que esses débitos foram impeditivos, ou se o débito está extinto ou não está, se teve causa de suspensão, para, de repente, decidir com uma segurança maior. A princípio, pelo lapso temporal de 10 anos, e tendo uma declaração que não tem exigibilidade suspensa, a princípio, ao meu ver, eu tenho uma convicção muito forte de que esses débitos estão extintos. Mas não me furtaria, de repente, mandar de volta para esclarecer esse ponto. Agora, a gente volta pela mesma questão que a gente estava falando do primeiro processo, das dificuldades impostas, às vezes, aos contribuintes do Simples. Então, ele vai lá, puxa um extrato, os débitos que aparecem, ele vai lá e parcela, faz a opção, e depois você indefere com base em outros débitos que não aparecem no extrato, né? Então, tem um problema aí de dificuldade de informação, né? Há uma dúvida a ser esclarecida, realmente, se ele puxou o extrato e não acusou esses débitos, mas sim os outros que ele parcelou, realmente é uma dúvida que tem que ser esclarecida mesmo. O foco tem que ser os que estavam no extrato do indeferimento da opção. Sim. Ele apresentou... O foco é esse. Que ele incluiu eles na 11941 a priori, certo, conselheira? Sim. A DRJ não trouxe nada do parcelamento ter sido ou não consolidado, ou ter sido ou não excluído, nada nesse sentido. Eles não atualizaram o processo de parcelamento. Mas isso seria relevante, porque a partir do momento que ele faz a opção, a consolidação, em alguns casos aí, essa da 11941, levou até 5 anos para consolidar. Olha, eu até acho que poderia ser relevante se tivesse tido a prova negativa. Se tivesse tido uma prova, se fosse trazido aos autos, que, por exemplo, ele não pagou o parcelamento, não pagou a parcela, foi tudo excluído retroativamente. Mas se não tem essa prova negativa, a priori está parcelado. A presunção é que o parcelamento se completou. Certo, mas se ele parcela, né, e vamos dizer que ele só pagou 3 meses e depois rescindiu. Durante 3 meses ele teve irregularidade fiscal. Então, a situação de irregularidade vai ser posterior. Seria um outro fundamento para uma exclusão
posterior do Simples, porque naquele momento ele, a princípio, estaria regular, né? Mas, enfim. Não sei, eu acho que retroagiria. A exclusão do parcelamento não retroage os efeitos? Mas no período que ele está regular, a opção, eu acho que é válida. Mas, enfim. Ele diz que parcelou aqueles débitos lá, então, mas não trouxe prova de que parcelou com base na Lei 11.941, né? Não, isso ele trouxe a adesão. Pedido de parcelamento. Não, a adesão tem, conselheiro Camerano. Qual 11.941? Tem. Os débitos estavam no termo. Mas do mesmo dia do extrato. Ele tirou o extrato 20/12 de 2013 e tem o pedido de adesão ao parcelamento na mesma data, 20/12. Não, eu sei. 2013, né? Quer saber se os débitos do indeferimento é que foram para 11.941? Não, porque ele não aparecia no extrato. Ele diz que não existe. Oi? É assim, Camerano. Ele, em 20 de dezembro de 2013, ele foi lá, pediu o extrato do ECAC, apareceram os débitos lá. Com base nesse extrato do ECAC, no mesmo dia ele formalizou aquele pedido de solicitação à adesão do parcelamento e aguardar a consolidação, pedido esse que, inclusive, ficava condicionado ao pagamento da primeira parcela de R$100. Então, isso. Os débitos do extrato. Os débitos do extrato. Essa primeira parcela de R$100, ele pagou no dia 27 de dezembro. Tem, tem um pagamento só de R$100. Eu não sei se ele continuou pagando, não sei o que ele foi que ele fez. Ele pediu a adesão ao Simples no dia 6 de janeiro de 2014, então foi menos de um mês depois. Esse pedido de solicitação de adesão ao Simples que ele fez em 6 de janeiro de 2014 só veio a ser decidido, indeferido, em outubro de 2014. Que foi o momento de que eles não tinham localizado, né, esses pagamentos a esses débitos que foram relacionados ali no termo de indeferimento. Uhum. Aí, notificado disso, o contribuinte só disse, falou, não, eu fui lá e parcelei, eu tenho parcelamento. Só que ele não apresenta uma certidão negativa, né? Ele não traz mais nenhum pagamento feito. Então realmente, assim, ficou na dúvida se esse pedido de parcelamento que ele fez foi efetivamente ativado, virou um processo e ele continua pagando. Assim, essa é a dúvida que existe, entendeu? Quando ele fala... Então, ele traz elementos novos para elidir essa situação. Entendi, doutor. Entendi. Quando ele fala que parcelou, ele, teoricamente, deveria estar se referindo aos débitos do termo. Mas que não aparecem. É isso que tem que ser entendido assim. Ele fala, eu parcelei, mas ele não faz nenhum pronunciamento específico com os débitos do termo. Quanto a isso, Camerano, deixa eu só fazer uma observação. Ele, em dia 20/12, e na verdade esse parcelamento é antigo, né? Esse parcelamento especial veio em 2009 e foi reeditado, né? Todo final de ano acabava sendo reeditado. Ele já tinha um parcelamento anterior, que vinha pagando. Ele juntou comprovantes de pagamento do período de 2013 todo. Ou seja, durante todo o ano de 2013 ele está pagando algum parcelamento. Aí ele chega que devem ser outros débitos já parcelados, tá? Que não sei se tem relação com esse que indeferiu ou não, de repente, que foi objeto do indeferimento lá, os débitos antigos, de mais de 10 anos. Aí ele vem em 20/12, puxa o extrato. O extrato não aparece os débitos lá de 2004. Aparece débitos de 2009 a 2013. Ele, na mesma data, ele faz o pedido de adesão ao parcelamento e paga a primeira parcela e traz essa prova aí. Aí vem um termo de indeferimento dizendo, olha, você tem débitos aqui que indeferem. Ele vem, olha, mas quando eu fiz a adesão, olha o extrato aqui, os débitos que aparecem são esses, estão parcelados. Eu não sei como é que ele então, faz. Assim, eu acho que seria aquilo que a gente vai falando, olha, a informação que a Receita deu foi essa, ele parcelou, fez o pedido com base na informação da Receita, aí agora chega, ó, pegadinha, tem outros débitos lá de trás que não apareceram, e você vai ser indeferido por isso. A Receita, na verdade, ela está utilizando aquela contrafacto próprio, né? Ela dá o extrato falando que os débitos são aquele, a hora que ela vai, que o contribuinte faz a adesão e pede a inclusão no Simples, ela fala,
Mentira, tem mais coisa. Isso daí é complicado, entendeu? Agora, sim, se quiserem, se entenderem que para se sentir mais seguro, converter em diligência para verificar a questão desses débitos mais antigos, teve suspensão, se não teve suspensão, porque de repente hoje já pode estar até extinto no sistema da Receita, por prescrição. E se o parcelamento foi deferido ou não, se ele está regular no parcelamento ou não, apesar de que, na minha opinião, não seria necessário nesse momento, não vejo problema. Mas, para mim, eu pessoalmente, eu estou convencido aqui. Eu acho que a diligência é a melhor solução. Não, se todo mundo, né, fizer, assim, concordar com esse pedido de diligência, eu mudo meu voto. Agora, para reconhecer direto, aí eu não tenho segurança, não. Até porque, assim, tem vários pontos de dúvida, né, como o Camerano estava dizendo. Eu não sei se esse processo, se esse parcelamento efetivamente foi deferido, se foi consolidado, se consolidado com quais débitos. Veja bem, reconhecer direto eu também não vejo como, porque agora que eu consegui abrir o tal do extrato, tá? Realmente débitos na Receita Federal, aqueles mais antigos não aparecem, mas lá embaixo do extrato, se vocês verificarem, tem lá processos fiscais, tá? Tem 2 processos ali na situação devedor, tá ok? E depois tem débitos e pendência na Procuradoria da Fazenda. Também tem uma inscrição, 2 inscrições ali, ativa, não ajuizável em razão do valor. São débitos menores que não foram ajuizados por conta do valor, tá? Podem estar contidos ali naquelas inscrições, esses débitos, tá? O que impediria também a opção. Então, assim, eu acho que o mais correto a se fazer é baixar realmente em diligência para que a unidade local afirme se na data do indeferimento do pedido, aqueles débitos que foram indicados lá no termo de indeferimento da opção estavam ou não estavam ainda devidos, tá? Doutor Carlos. Não tem como a gente declarar prescrição aqui, tá? Carlos. Eu ia na mesma linha, né? Não tem como a gente declarar, porque, evidentemente, eles podem ter sido objeto de um parcelamento lá atrás, ou até de uma impugnação, ou alguma coisa que tenha suspendido o prazo de prescrição. E a questão tem que definir se no momento da exclusão, 2 coisas. Se eles não estavam extintos, né, pela prescrição, e se eles estavam parcelados ou não. Veja, se o parcelamento depois, e eu concordo com o Daniel, se o parcelamento depois foi deferido, não foi, se ele deixou de pagar, se ele não deixou e tal, a causa da exclusão é o débito em aberto. Naquela data. Se naquela data ele não estava em aberto, ou porque estava extinto, ou porque estava parcelado, o ato não se sustenta. O ato administrativo de exclusão não se sustenta. Poderia ter sido feito outro depois, né? Eu acho que esse é o ponto que o Carlos André foi no ponto, tá? Luciana, eu acho que eu estou sentindo que a turma está inclinada a converter o julgamento em diligência para que isso fique esclarecido, e eu acho que esses pontos que o Carlos André levantou são fundamentais que constem do pedido, tá? Sim. Referenciar-se a data do indeferimento da opção, se aqueles débitos ainda estavam sendo exigidos, que eu tenho certeza, quase que certeza que estavam, e outra, se eles foram parcelados ou não, tá? Se depois eles foram pagos, se o parcelamento e tal foi pago ou não foi, aí é outra história, tá? Então, isso aí, presidente, inclusive casa um pouco com o fato dele ter um parcelamento anterior, porque ele trouxe, de fato, comprovantes de pagamento da 11941 anteriores a esses débitos do final de 2013. Então, pode ser, de repente, que esses débitos estivessem parcelados, mas ainda não consolidados e, portanto, não apareceu no extrato lá. Eu acho que o ponto é ver, primeiro, por que esses débitos que foram objeto de indeferimento não apareceram do extrato da Receita Federal? Isso é um ponto importante.
Por que eles não apareceram? Porque na realidade, está inscrito ou não, exigível ou não, ele tinha que aparecer. Não. Se tivesse aberto. Naquele extrato ali, não. Por que não? Não, naquele tipo de extrato ali não aparece. Quando aqueles débitos ali, tá, de 10 anos atrás, a partir do momento que eles migram para a Procuradoria da Fazenda Nacional, eles, no extrato da Receita, não vai estar especificado débito por débito. Vai estar especificado só a inscrição, ou o número do processo para qual aqueles débitos foram migrados e que foram remetidos para a Procuradoria da Fazenda. Isso, concordo. Só que não consta o processo. É esse que é o ponto. Não, tem processo, tem dois processos ali. Desses dois aqui, ó. Veja, que inclusive. Daniel, no extrato tem 4. Tem 2 processos, um de 2004 e um de 2007, na situação devedor. Isso na Receita Federal, tá? E na Procuradoria da Fazenda Nacional, tem 2 inscrições, entendeu? Então, esses pontos todos aí podem estar aqui dentro. Eu acredito que, muito provavelmente, esses débitos estejam naquela categoria observada pelo presidente lá de débitos não exigíveis ou por conta do valor, entendeu? Porque tem essa anotação no extrato do ECAC. Eu tenho, assim, praticamente, para mim, que esses débitos vão estar lá dentro, mas até para dar uma maior segurança ao que a gente vai decidir aqui, eu solicito a diligência. Mas para completar aqui, presidente, eu vi que tem esses processos. Se você pegar o extrato, inclusive, tem as observações que o contribuinte fez. Ó, esses 2 processos, eles estão parcelados na Lei 11.941, que eu tenho. Desses 2 aqui, só o primeiro consta da relação original de indeferimento, o outro não consta, que eu conferi aqui no 60, inclusive um processo de 2007, é um débito posterior. Esse de inscrição de dívida ativa, a gente não consegue ver o que é que tem ou não, mas se ele está dizendo ativa não ajuizável, pode ser que esses 2 aqui, de repente, sejam algum daqueles 2, mas eu estou falando de que constam ali. Mas pode estar na mesma PGA, entendeu? Mas que eu acho que, inclusive esses da PGFN, ele também diz aqui que está parcelado pela 11.941, e ele tem um termo de adesão e vinha pagando um também. Então, assim, eu acho que indeferir a opção da forma que foi, para o contribuinte que ele puxa o extrato, aparece lá de débito ativo, ele parcela, eu acho que isso daí não... Mas, enfim, eu acho que se quiser converter em diligência, acho que é importante ver se extinguir ou não extinguiu esse débito, saber o motivo eu acho que tinha que ter um motivo para ele não estar constante aqui, e se esses processos constantes aí, inscrições, de fato, foram inseridos ou não no parcelamento, né? Se os débitos constantes do extrato foram inseridos no parcelamento. Eu, pessoalmente, se ele puxou o extrato, esses débitos estão aqui, se ele incluiu todos esses débitos no parcelamento, para mim, a regularidade dele está comprovada. Então, o que a gente precisaria, ao meu ver, entender é isso. Agora, adicionalmente, saber se esses débitos lá antigos, qual a posição deles, né? Ok. Conselheira Luciana, altera o voto, então, para conversão e diligência? Alguém discorda da conselheira? Alguém discorda da conselheira? Não. Então, por unanimidade de voto, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relator, ok? O item 3, ele foi retirado de pauta do conselheiro Cláudio Camerano, PDA Logística e Transporte, foi retirado de pauta a pedido da PFN. O item 4, conselheira Luciana, João Luiz Pereira Pinto. Tá. Deixa eu só passar o olho aqui para... Trata-se de recurso voluntário, interposto contra acórdão, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade, uma vez que a contribuinte não comprovou a regularização de pendência que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o ano de 2015 no prazo regulamentar. O contribuinte teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido, conforme termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, de 24 de fevereiro de 2015, que não acatou a solicitação de opção feita pelo contribuinte em 6 de janeiro de 2015. A opção foi indeferida em virtude de existirem débitos inscritos em dívida ativa da União, de Simples, em decorrência de processo administrativo, número tal, de inscrição tal, efetuada em 2004, que não se encontrava com exigibilidade suspensa.
apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese que teria promovido as regularizações necessárias. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que a regularização de eventuais pendências impeditivos ao ingresso no Simples deveria ter feito enquanto não vencido o prazo para a solicitação. Inconformado com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando o argumento de que os débitos apareceriam com pendências haviam sido parcelados nos moldes da 11941 e encontram-se aguardando consolidação. Anexou recibo de confirmação de pedido de parcelamento. É o relatório. Posso seguir, presidente? O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Conforme decidido pelo acórdão de origem, a regularização de eventuais pendências impeditivos ao ingresso do Simples Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para solicitação de opção. Conforme disposição contida aqui, né, nos dispositivos legais aplicáveis ao caso em concreto, foi permitida a regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso na sistemática de apuração pelo Simples Nacional, enquanto não vencido o prazo final, que era em 30 de janeiro de 2015. O extrato da PFN de folhas 12 permite verificar que, relativamente à inscrição, número tal aqui, que gerou o termo de indeferimento, consta que, no momento, a situação ativa com ajuizamento a ser prosseguido, tendo em vista que o parcelamento anterior foi cancelado. Assim sendo, à vista dos elementos contidos nos autos, não se comprovou a regularização da pendência que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o ano de 2015, no prazo regulamentar de 31 de janeiro de 2015. Em recurso voluntário, a contribuinte alega a regularidade do parcelamento e que está apenas aguardando a sua consolidação, de modo que restaria suspensa a exigibilidade do débito representativo de pendência impeditiva ao Simples Nacional. Contudo, anexa a consulta de inscrição em dívida ativa fornecida pela PGFN em 25 de junho de 2015, indicando que, ao contrário do que ela própria aduz, o débito está, sim, ativo e com ajuizamento a ser perseguido, conforme já havia indicado pelo acórdão da RJ, razão pela qual mantém a decisão recorrida pelos seus próprios acertados fundamentos, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Aberta a discussão. Alguém quer fazer alguma observação? Aqui também, presidente, ele também alega ter parcelado, era um débito só de R$100, e apesar de estar ativo hoje, mas consta a informação de deferido o parcelamento e depois cancelado. Aí vem a mesma lógica da que a gente estava discutindo antes. O fato dele ter parcelado, certo? E depois, eventualmente, esse parcelamento ter sido cancelado por qualquer motivo, certo? Inviabilizaria a opção que ele fez lá atrás, ou inviabilizaria daquele momento do cancelamento para frente. O extrato da PGFN mostra isso. Ele foi deferido e cancelado. E a data aqui, deixa eu ver. Aí teria que verificar essa questão da data aqui, que ele foi cancelado. Deixa eu ver. Quando é que fez a opção aqui do parcelamento? Qual é a página, Daniel, que você está vendo? Estou vendo... Ixi, é porque aqui eu peguei o arquivo, deixa eu ver. Página 2? Tem um extrato, porque tem um extrato PGFN e na impugnação ele traz o documento também. E aqui é o seguinte, ó, ele fez o pedido de parcelamento em 13/12/2013, certo? E o cancelamento do parcelamento, pela informação que está aqui no extrato da PGFN, aconteceu em 9/10/2014. Pois é, aí, 2004, desculpe. Aí gera uma dúvida, porque esse pedido de parcelamento foi posterior, né? Então, será que, de fato, esse débito foi parcelado ou não foi? Isso que... O termo de opção foi em 2014 também, né, Luciano? Isso. Não, 2015. Peraí que eu estou tentando abrir ele aqui. 15. Em janeiro de 2015. Venceu em janeiro de 15. Isso. Aí tem um pedido de parcelamento aqui de 13/12/2015. Foi janeiro de 2015, 6 de janeiro de 2015. Foi o pedido de parcelamento, foi 6 de janeiro. Não, o pedido de adesão. Aí tem o pedido de parcelamento é de 13/12/2013.
E o extrato da PGFN, que consta apenas um débito de valor de R$100, tá? Consta a informação que é um débito de 2014, consta a informação que ele foi parcelado em novembro de 2004 e foi cancelado ainda no ano de 2004. Agora, esse débito é o mesmo, porque no termo de indeferimento não aparece o valor. Daniel, no recurso voluntário, esse extrato da procuradoria que eu faço menção, ele está no recurso voluntário, e lá ele realmente tem a anotação de que em janeiro de 2014 esse débito estava em negociação pela 11941. Aí, posteriormente a isso, né, tem uma informação dizendo que a pedido da PGFN, em outubro de 2014, né, haveria sido revertida essa situação e por isso que ela estava ativa com ajuizamento a ser prosseguido. Qual a data disso? Em 25 de janeiro de 2014. Aqui nós temos negociação, parcelamento da Lei 11941, ativa, aguardando negociação. Aqui aparentemente, o parcelamento foi indeferido antes. Não, aqui, de fato, eu estava olhando outro extrato. Esse extrato que está aqui, de fato, consta aqui que em 31/10 o parcelamento ele foi... que em 25 de janeiro de 2014 ele foi negado e em 31/10 a dívida ativa para ajuizamento. E o pedido foi feito em 2015. Né? Então, e o pedido de parcelamento que ele traz é anterior, 2013. De fato, aqui ele não provou a regularidade, não. Engraçado que o processo de inscrição da dívida ativa, entre 11 e 18, não teve movimentação nenhuma no processo também. Estava procurando ver se teve alguma exclusão. Muito bem. Mantenha o seu voto de negar provimento, conselheira Luciana. Doutor Camerano. Não há provas do parcelamento, senhor presidente. Portanto, eu acompanho o voto da relatora. Doutor Daniel. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutora Letícia. Relatora. Doutor Eduardo. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Passamos, então, ao item 5, doutor Camerano, recorrente Correio do Sul, Indústria, Comércio e Comunicação Limitada. Pois não, senhor. Inicio transcrevendo aqui o relatório e voto da decisão de piso, proferido pela 4ª turma da RJ Brasília. Então, o processo de manifestação de conformidade do ADE, que excluiu a empresa a partir de 1º de janeiro de 2016. Exclusão se deu por débitos de imposto de renda e de próprio simples, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. Cientificada do ADE por edital, a pessoa jurídica interessada interpôs a manifestação, defendendo que ocorreu a prescrição do prazo de cobrança de débito. O processo veio para julgamento, porém retornou em diligência para a Delegacia de Jurisdição do Contribuinte, a fim de que fossem anexados ao processo os débitos que ensejaram a emissão do ADE e de que fosse intimada a empresa interessada do teor do despacho do resultado da diligência, vindo de novo prazo. Então, em atenção à diligência requerida, a Delegacia da Receita Federal em Varginha anexou as telas de folhas táxi. E aí o contribuinte apresentou, então, a sua nova manifestação. Né? No voto, aqui ele faz um resumo do que ocorreu, né? Que as manifestações são tempestivas e tal. Eu escrevo aqui todo o voto da DRJ e constata-se, então, aqui no final, pelas telas de folha 35 a 46, retirada dos sistemas internos da Procuradoria da Fazenda Nacional, que os débitos de síntese, que também motivaram a emissão do ADE, encontravam-se ainda na situação de devedores, em 6 de abril de 2017, que é a data da consulta.
portanto, após a data do limite de 18 de 1 de 2017, permitida pela legislação. Desta forma, uma vez que não teriam sido devidamente regularizados todos os débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples, eles mantiveram a empresa excluída. No cientificado do acordo, a interessada apresentou seu recurso voluntário, que eu trago aqui um resumo de seus argumentos. Importa, seu jogador, destacar que a surpresa decorre do conteúdo decisório que se revelou omisso, uma vez que deixou de se manifestar acerca dos fundamentos suscitados pela empresa. Destaque justifica-se o presente visando a reforma da decisão, a fim de que, pelo provimento do recurso, seja tornado sem efeito o ADE, dada a inexistência do fundamento invocado para a exclusão da empresa do Simples Nacional. Desde a primeira oportunidade de se manifestar, a recorrente se consternou com o ADE, uma vez que o fundamento de exclusão não teria guarito, uma vez da ausência de débito tributário em desfavor da empresa. Então, ela vai falando ali dos 5 anos, da cobrança do crédito e tal, fala que os débitos deram origem à certidão de dívida ativa, né? Instrui a execução fiscal, e tudo. Muito bem. Aqui ela traz o número da execução. Então, fala sobre a decadência e tal, e transcreve aqui a decisão, a fim de que se faça evidente que os argumentos erigidos na defesa da empresa não foram apreciados em nenhum momento. Ela traz aqui, conforme se vê, defronta-se com uma patente cerceamento de defesa, porque a decisão recorrida não teria argumentado esses argumentos que ela trouxe. Diante tais constatações, ignoradas quando da prolação da decisão objulgada, se aqui isso está correto, resta evidente o equívoco do ADE. Bom, aqui no voto, presidente, posso passar então, né? Conforme relatoriado, o ADE, de 1º de setembro de 2015, não continha os detalhes dos débitos que ensejaram a sua emissão e que deu causa à exclusão da interessada do Simples Nacional, ora suspensa por força da reclamação administrativa, de forma que a DRJ solicitou a realização de diligência no sentido de que se anexassem os débitos em questão. Aí, um resumo aqui do despacho de diligência. O processo veio para julgamento, porém não foi observado pela Delegacia de Preparo o cumprimento disposto na norma de execução COSIT. Dessa forma, em estrita observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, os autos retornaram à DRF de origem para que fosse anexado ao processo os débitos que ensejaram a emissão do ADE. Seja intimado o contribuinte do teor deste despacho e do resultado da diligência, abrindo-me novo prazo para se manifestar a respeito. Após esse prazo, e observando-se todas as alegações apresentadas pelo contribuinte, informe se os débitos de que trata o referido ato de exclusão foram efetivamente regularizados no prazo permitido pela legislação. Em atendimento, foram anexados aos autos telas do CIVEX, consulta débitos geradores do ADE, folha 17 a 19. Em aditamento de razões de defesa, por força das diligências realizadas, a interessada sim se manifestou a respeito daquela execução fiscal que eu manifestei ali no relatório. Então, em relação a essas diligências, a contribuinte manifestou, através de seu aditamento, com essas questões que foram colocadas aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa questão específica que ele trouxe no aditamento, ela não foi abordada pela decisão de piso. Ainda, posteriormente, foram acostadas aos autos várias telas extraídas do sistema resultados de consultas que são localizadas PGFN, relativo ao que parece ao ajuizamento informado pela recorrente de número tal, que é aquele número que ele cita lá no recurso, no aditamento. E data de 19 de julho de 2016, de onde reproduz um pedaço da referida tela. Então, tem aqui uma tela que eu reproduzi aqui. Oportuno reproduzir parte da decisão de piso quando se manifestou acerca destas telas.
então acostadas às folhas 35 e 46. Na espécie, constata-se pelas telas, retiradas dos sistemas internos da PGFN, que os débitos de Simples, que também motivaram a emissão do ADE, encontravam-se ainda na situação de devedores, em 6 de abril de 2017, data da consulta. Portanto, após a data limite de 18 de 1 de 2017. Então, também motivaram? Quer dizer que eles não estavam lá? São outros débitos? Me parece que não. Mas o fato é que a decisão de piso não dialogou com o aditamento da recorrente, a qual trouxe questões pertinentes que não foram objeto de apreciação por parte da DRJ. Razão pela qual entendo que deve ser declarada nula a decisão recorrida e que nova decisão seja proferida, desta vez que contemple toda a argumentação trazida no aditamento de razões de defesa. Então, senhor presidente, como ficou para mim, pelo menos ficou bem claro que no aditamento, objeto de diligências pela própria DRJ, ela não se pronunciou sobre esses aditamentos trazidos acerca do resultado da diligência. Por isso, eu voto pela nulidade da decisão recorrida. Camerano, só uma perguntinha. Não tem como a gente aplicar a súmula 22 citada pelo conselheiro Eduardo anteriormente, não? Qual seria mesmo? A súmula 22, ela... Assim, dos débitos? Declaratório de exclusão, que se limita a considerar a existência de pendência sem indicação dos débitos. Reconheço, mas sabe, doutor Alice, que o processo foi justamente baixado em diligência para isso. E aí eles elencaram lá, só que a DRJ já disse que teriam outros débitos. Essa dúvida que me causou aqui, porque ela não dialogou com o aditamento. Pois é, mas... Quando eles listaram os débitos, que fizeram a consulta, eu entendi que essa questão ela foi sanada, questão da indicação dos débitos. Ou seja, a princípio não teria trazido um prejuízo, porque eles baixaram, talvez o mais correto teria sido cancelar o ADE, mas eles baixaram em diligência para que fosse anexado a relação dos débitos. Isso era comum em algumas situações, as unidades fazerem isso. Eu me lembro disso. Então, eu entendi que esta questão preliminar, ela foi sanada porque foi baixada em diligência, anexaram as telas do CIVEX, e quando deram o aditamento à contribuinte, que ela fez o seu aditamento, que ela citou, inclusive, um ajuizamento de uma ação, que teoricamente estaria contemplado naqueles débitos, a DRJ não se manifestou. Ou se manifestou, fez de forma imprecisa que não me deixou convicto para fazer qualquer julgamento quanto ao mérito da questão. Mas essa questão que a senhora realmente levantou, eu entendi que ela foi saneada, vamos dizer assim. Mas essa diligência para apresentar a listagem dos débitos não seria, digamos assim, de certa forma, uma tentativa de estar salvando a ADE, que deveria já ter apresentado isso desde o início? Eu só queria fazer um lembrete que eu estou com a súmula aberta, a súmula número 22. Se a gente for ao pé da letra do que ela diz, e o que ela diz? É nulo o ato declaratório de exclusão do simples, que se limite a consignar a existência de pendências perante a dívida ativa da União ou do INSS, sem indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. Então, ela é bem específica em relação aos débitos inscritos em dívida ativa e INSS, não aqueles débitos que estejam ainda no âmbito da Receita. Tá? Só para esclarecer. Carlos André, quer falar? Mas veja, embora haja essa especificidade da súmula CARF, nem a DRJ sabia quais eram os débitos. Porque, veja, por que eu entendo que não há esse saneamento com a diligência? Porque é preciso que o contribuinte saiba os débitos no momento do ADE, porque ele tem 30 dias para regularizar. Entendeu? Já com o processo andando, mesmo que se faça uma diligência, ele pode, no máximo, usar o seu jus sperianis, mas não pode sanar, não pode ir lá e pagar ou parcelar o débito.
né? Eu acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, se ele não tem, e aí não estava no processo a ponto da DRJ precisar pedir, né? Então, não foi dada a oportunidade ao contribuinte de regularizar os débitos. Ele podia concordar com os débitos e regularizá-los. Ele tinha 30 dias para isso. Que seria absoluta, insanável, né, doutor Carlos? Exatamente, não tem como sanar nesse caso. Eu entendo dessa forma, salvo o melhor juízo. Até a defesa fica complicada, né? Diga, Eduardo, desculpa. Não, só complementando o que o conselheiro Carlos falou, até a própria defesa que ele apresenta fica assim, reduzida e os esperneante mesmo, se ele não tiver a listagem de débitos precisa. Mais alguém quer fazer alguma observação? Doutor Camerano, o senhor alteraria o seu voto no sentido de... O que o senhor achou da... Não, conselheiro Carlos, do conselheiro Eduardo, Letícia? as observações de doutor Carlos André são sempre muito bem-vindas, muito pertinentes, né? Mas, evidentemente, eu não deixaria que o direito da recorrente fosse prejudicada se ela tivesse regularizado os seus eventuais débitos após o resultado e após a indicação dos débitos. Se ela o fizesse a regularização, evidentemente que eu não a prejudicaria recorrente por isso. Mas, se é vontade da maioria, e o ADE de pronto já deva ser fulminado por não ter apresentado a indicação dos débitos, eu me rendo totalmente, senhor. Alguém discorda desse entendimento, só para saber? Entendimento esposado pelo conselheiro Carlos André, no sentido que o ADE deveria ser cancelado. Doutor Nelson, quer falar alguma coisa? Realmente houve esse cerceamento do direito de defesa, né? Não proporcionou. Ok, então pelo que eu vejo, por unanimidade a decisão de que a gente deva cancelar o ADR, né, fulminando desde a sua origem. Conselheiro Camerano alteraria o voto, então? Sim, senhor. Dando provimento ao recurso. Dando provimento ao recurso. Tá. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, ok? Sem citar a súmula, né? Eu acho que é a questão de nulidade pelo cerceamento de direito de defesa. Certo. Tá? Ok. Ok, então. Passemos, então, ao item 6 da pauta. Conselheira Luciana Artecor. Também é um processo onde se discute o ato de exclusão do Simples Nacional. Aqui, no caso, o contribuinte foi excluído do Simples em razão de possuir débitos cuja a exigibilidade não estava suspensa da opção. Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese que o ato de exclusão é ilegal, pois inviabiliza o exercício de suas atividades laborais, o que implicaria encerramento das suas atividades, com consequente demissão de seus empregados. E por aí ela discorre, né, em cima dos princípios da livre iniciativa, proteção do pleno emprego, tratamento favorecido às empresas do Simples Nacional, e vai seguindo nessa linha, né, uma vez que ela defendeu que a exclusão do Simples viola os princípios gerais do sistema tributário nacional, esculpidos no artigo 145, parágrafo 1º da CF, bem como o princípio basilar do direito administrativo, que é o da razoabilidade, solicitou a aplicação do artigo 4º da LINDB, apreciados os argumentos, o ADE de exclusão ao Simples Nacional foi mantido, tendo em vista que a recorrente não contesta a existência dos débitos relacionados, limitando-se a alegar que o ADE é ilegal por inviabilizar o exercício das suas atividades laborais, e a norma que o embasa é inconstitucional, ferindo diversos princípios. Assim, não conhecidos os argumentos atinentes à constitucionalidade da norma e atestado que ela possuía débitos para com a Fazenda Nacional. Desde o período de apuração de setembro de 2010, ela tinha a obrigação de comunicar a sua exclusão do Simples desde aquela época, e não fazendo correta a exclusão de ofício, conforme o artigo 29, inciso 1º da Lei Complementar 123 de 2006, com efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2016. Inconformada com o resultado desse julgamento, interpôs recurso voluntário, no qual ela segue aduzindo os mesmos argumentos e continua sem trazer elementos probatórios no sentido de elidir a acusação de débitos ativos que motivaram o ADE. Nessa linha, eu estou aplicando a súmula 2 do CARF, no sentido de que nós não temos competência para conhecer ou discutir argumentos de natureza constitucional, especialmente os por ela levantados, né, decorrentes do princípio da preservação do pleno emprego, da livre iniciativa, da ordem econômica, enfim, e estou mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e negando segmento ao recurso voluntário. Aberta a discussão. Esses débitos... Observação? Eu tenho observação. Diga. Esses débitos, eles estão bem caracterizados? E havia pendência mesmo na época? Sim, eles foram listados no ato de exclusão. E só que ela não se defende dos débitos, ela passa só dizendo que, né, isso aí violaria o direito de exercício, como é que é o termo que ela usa aqui? Atividade econômica. Livre iniciativa. Dos princípios constitucionais da livre iniciativa e preservação da empresa. Podemos votar? Doutor Camerano. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Letícia. Relator. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Ok. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Passemos ao item 7, conselheiro Camerano. Coletar e serviço limitada. Pois não. Então, começo aqui transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, proferido pela DRJ de Porto Alegre. Estamos aqui diante de uma situação de exercício de atividade de prestação de serviço de limpeza, que é uma atividade vedada ao Simples, né? No caso aqui é o Simples Federal, né? Muito bem. Então, é uma questão bem pontual, senhor presidente. Eu vou passando, então, bem rapidamente aqui, pelo relatório, o voto, que ela teria além de outras atividades, tem a prestação de serviço de limpeza, que ela teve receita desse serviço no primeiro semestre, né? Na sua manifestação de inconformidade, o interessado não teria contestado o fato de prestar serviço de limpeza, ela foi excluída, né? Tem aqui o texto da lei, o artigo 9º da 9.317, né, que é bem pontual, fala sobre um eventual embaraço, fiscalização, tal, mas enfim. A verdade é que a questão central mesmo é a atividade vedada, né? Muito bem. Então, aqui na conclusão, foi julgado improcedente a manifestação, mantendo a exclusão do Simples com efeito a partir de 1º de janeiro de 2007. Bom, no recurso voluntário, em preliminar, alega a recorrente que não teria sido notificada antes da exclusão para apresentar sua defesa, o que justificaria a nulidade do presente processo. E alega também que teria ocorrido decadência, né? Decadência do direito de excluir a empresa do Simples, em razão do decurso de prazo contado da suposta ocorrência da atividade vedada. Que a Lei 9.317/96 foi revogada pela Lei Complementar 123, inclusive alterou o rol de atividade que compõe o artigo 9º, passando o novo dispositivo em seu artigo 17 a contemplar as atividades vedadas, dentre as quais não se inclui a da recorrente, que é a atividade de prestação de serviço de limpeza.
Ainda que a Lei 10.964 de 2004 permitiu expressamente, no seu artigo 4º, inciso 1, a opção pelo regime fiscal do Simples pelas empresas que prestam serviço executado pela recorrente. Aí menciona algumas decisões, interpretação judicial. É um relatório essencial, presidente. Bom, uma questão... Passando para o voto, presidente. Para o voto. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dele se conhece. A atividade desenvolvida pela recorrente é de prestação de serviço de limpeza, fato sem qualquer contestação. E tal atividade encontra-se entre as atividades vedadas pelo ingresso ou permanência no Simples Federal. Assim, então, denominado para diferenciar do Simples Nacional, este criado com a Lei Complementar 123 de 2006, com vigência a partir de 1º de julho de 2007. Portanto, correta a decisão de piso que ratificou a exclusão da recorrente do Simples pelo exercício de atividade econômica vedada, no caso, prestação de serviço de limpeza, segundo o artigo 9º da norma 1317, aqui reproduzido. Entretanto, apesar de não interferir na conclusão dada pela decisão de piso, a recorrente trouxe alguns argumentos que demandam comentários, pois ou não foram abordados em sua manifestação de inconformidade ou tratam-se de arguições de nulidade do presente processo. De se mostrar, inicialmente não há que se cogitar de nulidade do processo em face de que a recorrente não teria sido intimada para apresentar defesa antes da imposição da penalidade, exclusão do Simples. A defesa que alude à recorrente não tem sentido, uma vez que antes do ato de ofício de exclusão não havia nenhuma pretensão fiscal neste sentido, o que só ocorreu quando de sua ciência do ADE, ocasião em que pôde se manifestar e exercer seu direito de defesa. Quanto à questão da decadência, a recorrente acredita que o marco inicial da contagem seria a do momento da ocorrência da prática da atividade vedada, a qual, em seu entendimento, seria a data de 13 de março de 2006, data em que seria de um contrato de prestação de serviço de limpeza. Na realidade, esta data foi mencionada na representação fiscal para a exclusão do Simples, que seria a data da celebração de um contrato, com duração de 12 meses, entrando, portanto, dentro do ano de 2007, além de várias remissões a notas fiscais emitidas em 2007. Ora, o ADE foi cientificado à recorrente em 12 de agosto de 2011, tendo, portanto, prazo de 5 anos contado do fato gerador, exclusão com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2007. Ou seja, a unidade fiscal poderia promover a exclusão da interessada até 31 de dezembro de 2011, nesse caso específico. Portanto, se rejeitar as preliminares alegadas. A recorrente alega ainda em seu auxílio a Lei 10.964 de 2004, onde aduz que tal texto legal teria permitido expressamente a atividade de prestação de serviço de limpeza, né? Entretanto, tal dispositivo não trata da atividade da recorrente. Esse dispositivo que ele citou, na realidade, está se incluindo como atividade não proibitiva, um acréscimo simples, serviço de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos pesados. Alegou também que a Lei 9.317, que serviu de base para a exclusão do Simples, teria sido revogada pela Lei Complementar 123. Entretanto, de se dizer apenas que tal revogação se deu somente a partir de 1º de julho de 2007, uma vez que no segundo semestre de 2007 passou a vigorar o Simples Nacional. Em outro equívoco, afirmou que a Lei Complementar 123 de 2006 não teria incluído a atividade da recorrente no rol de atividades vedadas, passando a valer, portanto, a nova redação posta por esta lei complementar. De se dizer que não há fundamento legal para a retroatividade da legislação que trata do regime simplificado, Simples Nacional, estabelecido pela Lei Complementar 123, para assegurar a opção ou permanência quanto ao Simples Federal, que tem regramento próprio, em especial a Lei 9.307/96, vigente no primeiro semestre de 2007. Nesse sentido, já tem a súmula do CARF, né, impedindo a retroatividade em caso de atividades que eram anteriormente vedadas e que passaram a não ser. De forma, senhor presidente, que o voto é este, em rejeitar as preliminares de nulidade do procedimento fiscal e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Ok. Alguém tem alguma dúvida? Passemos à votação. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Eduardo. Acompanho. Doutor Eduardo. Acompanhei. Também. Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade do procedimento fiscal e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Passemos ao item 8, conselheira Luciana Herbivale. Conselheira, o microfone está desligado. Esse processo também trata de ato declaratório de exclusão ao Simples Nacional, dada a constatação de existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião do pedido da inclusão. A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por meio de ato declaratório executivo de exclusão do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2013, em face de 19 débitos inscritos em dívida ativa em cobrança pela PGFN, de exigibilidade não suspensas, de acordo com o termo de folha 185. Analisando os argumentos, reconheceu-se, os argumentos após a manifestação de inconformidade, reconheceu-se que 5 dos 19 débitos tributários foram cancelados, motivo pelo qual, para apurar a situação dos demais, 14, encaminhou-se os autos para a PGFN. A PGFN, após anexar os extratos gerais das inscrições, proferiu despacho de encaminhamento, afirmando que em novembro de 2012 a maioria das inscrições estava em cobrança porque a empresa havia sido excluída do parcelamento da 11941 de 2009. Tendo a autoridade lançadora confirmado a existência de 13 débitos tributários que não estavam com exigibilidade suspensa, de modo que entendeu por manter a exclusão da recorrente do Simples. Identificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese nulidade do ADE e expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Solicitou ainda que a manifestação de inconformidade fosse analisada com prazo máximo de 30 dias, argumentando que os referidos débitos tributários à época do enquadramento do Simples Nacional se encontravam com exigibilidade suspensa em razão do administrativo de revisão integral das dívidas. Não, está errado. Peraí. Esse parágrafo que está errado, presidente. Me desculpe, peço para que vocês considerem. Aqui, nesse caso, nesse processo em específico, realmente foram apontados esses 19 débitos no ADE. Depois constatou-se que, por informação da própria PGFN, parte deles haviam sido parcelados e outros estavam com cobrança ativa. Então, assim, só que desde sempre o que a contribuinte está defendendo aqui é que o parcelamento dela abraçaria a todos esses processos e que por isso ela poderia fazer jus à sua manutenção no Simples Nacional e por isso ela pede a nulidade do ADE. Em relação à preliminar, onde ela apresenta, né, pedido de reabertura do prazo processual para apresentação de recurso complementar, aqui eu estou indeferindo a preliminar justamente por ausência de previsão legal. O argumento dela é que ela só teria tido acesso aos autos em 14 de março de 2016, dadas as dificuldades da Receita Federal em atender agendamentos, enfim, que ela teve que fazer e acabaram se demorando. Só que no final ela acabou até por apresentar o recurso antes mesmo de encerrados os 30 dias que ela tinha para apresentar a manifestação de inconformidade. Então, aqui eu estou afastando a preliminar, primeiro, por ausência de previsão legal para reabertura de prazo para recurso, e segundo, que não haveria prejuízo demonstrado, vez até que ela apresentou o recurso um dia antes do encerramento do prazo.
No mérito, a recorrente contesta a conclusão da autoridade lançadora, alegando em síntese que o ADE deve ser tornado sem efeito, uma vez que todos os débitos estavam com as suas exigibilidades suspensas ou haviam sido pagos ou cancelados. Conforme decidido no acórdão de origem da DRJ Florianópolis, conforme quadro da autoridade lançadora, as folhas 151, que eu reproduzo aqui na peça, integram a lide apenas 13 inscrições que, segundo a DRJ, se encontravam ativas e exigíveis em 19/11/2012, sendo 8 ajuizadas, 5 pagas, né, a saber. Essa extinção pelo pagamento, né, dessas que acabaram sendo retiradas de pendência, ela se deu em momento posterior, né, ao prazo de 30 dias da intimação do ADE. Então, embora essas 5 tenham sido consideradas extintas, essa extinção teria sido posterior e, a princípio, não serviria para atacar o ADE. Desta maneira, a exclusão do Simples Nacional por força de débitos cujas exigibilidades não foram suspensas decorreu, portanto, de mandamento de lei, uma vez que a existência de débito com o Instituto Nacional de Seguro Social ou com fazendas públicas cuja exigibilidade não estivesse suspensa, da causa a exclusão obrigatória do Simples. No caso, houve registro de ciência do ADE, tanto por via postal quanto por edital. Assim, os débitos que deram causa à exclusão deveriam ter sido regularizados até 9 de novembro de 2012, considerada ciência por via postal, de modo que 13 das inscrições, segundo a DRF Florianópolis, permaneceram como causa do ADE. Em recurso voluntário, ela insiste em defender a ilegalidade do ADE de exclusão do Simples Nacional, já visto que os débitos tributários supradescritos encontravam-se suspensos quando da intimação para a regularização do Simples Nacional em virtude de pedidos de revisão administrativo formulados pela recorrente, como também por meio de determinação judicial, sendo que tal realidade poderia, nas palavras dela, ser comprovada por peças impugnatórias e ausências de consolidação. Por essa razão, né, acabou se motivando esse pedido da DRJ junto à PGFN, onde ela consolidou esse quadro aqui, né, onde realmente existem débitos sem localização de pagamento e débitos extintos por decisão judicial e débitos que ela teria amortizado no país. Conforme se vê, as datas de extinção por medida judicial se deram em 6 de fevereiro de 2015 e 8 de abril de 2015, de modo que são posteriores à data limite para a regularização referida no item 3.1. Para as 3 primeiras inscrições do quadro, não foi explicitado o fato que deu causa à extinção da execução. Todavia, segundo o SIDA, no período de 4 de agosto de 2011 a 5 de maio de 2013, ambas se mantiveram na situação de ajuizadas. Quanto às 4 últimas inscrições do quadro, segundo a decisão judicial, as folhas 170, prolatada em 20 de agosto de 2014, foram extintas porque a União reconheceu-lhes a prescrição. Segundo o SIDA, no período de 26 de setembro de 2011 a 15 de março de 2014, ambas mantiveram-se na situação ajuizada. Sendo assim, restou elidido o fato de que na data limite para regularização, as ditas 7 inscrições não estavam com suas exigibilidades suspensas. Quanto às demais inscrições, no total de 6, tem-se de início que o prosseguimento da execução de 4 delas foi determinado na mesma decisão judicial de 28 de agosto de 2014, as folhas 170, referida, né, no item 36. Segundo o despacho da DRJ Florianópolis, das 6 demais inscrições, se encontravam ativas e exigíveis na data limite, que era 9 de novembro de 2012, tendo em vista que a extinção pelo pagamento foi posterior. Embora já demonstrada a legalidade do ADE de exclusão do Simples Nacional, que evidenciado que a contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública Federal, tinha ela a obrigação de comunicar sua exclusão do Simples desde aquela época, em não o fazendo, correta a exclusão de ofício. Portanto, resta patente o acerto do acórdão de piso, o qual manteve a exclusão da contribuinte, afastando de plano a hermenêutica exposta em sede recursal, segundo a qual teria ocorrido desrespeito à verdade material. Aliás, foi justamente na detida análise probatória
e no escorrete de linde processual que se pôde identificar com precisão a irregularidade causadora do desenquadramento do Simples Nacional. Nessa trilha, os elementos fáticos conduzem à inequívoca conclusão inversa àquela advogada em sede recursal, razão pela qual mantém a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer alguma observação? Passemos, então, à votação. Diga, Eduardo. Só uma coisa, presidente. Eu não entendi por que não conhecer da preliminar. Não seria o caso de rejeitar? Sim. Eu acho que fica mais adequado. Mais adequado. É que ali está como não conheço, e no dispositivo também acho que seria o caso de acrescentar ou rejeitar preliminar e negar provimento. Isso, exatamente. Mais alguma observação? Muito bem. Doutor Camerano. Doutor Camerano? Acompanhe o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel? A relatora, presidente. Doutor Carlos? A relatora. Doutor Nelson? Voto com a relatora. Doutora Letícia? A relatora. Doutor Eduardo? Igualmente. Eu sou suspeito, né? Como foi um trabalho empreendido pela DRE Florianópolis e pela DRJ Florianópolis, eu sou obrigado a me quedar, né? Tem um grau de confiabilidade insuspeito, né, doutor Camerano? Não é verdade? Com certeza, senhor presidente, eu deixei esse elogio para o senhor fazer. Aliás, tudo ao brilhante voto proferido pela relatora, eu também acompanho. Também brilhante voto. Acompanho o voto, né? Para rejeitar as preliminares de nulidade e negar, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Então, com isso, encerramos os trabalhos da parte da manhã. Peço que